Princípios da economia. Os princípios são 10 princípios de economia que são citados por Gregory Mankiw. São distribuídos em 3 categorias, assim a gente pode dizer, né? Os princípios de como as pessoas tomam decisões, os princípios de como as pessoas interagem e os princípios de como a economia funciona como um todo. Para essa atividade, nós teríamos que apresentar situações reais que ilustrassem pelo menos 3 desses princípios. Então, eu peguei da categoria princípios como as pessoas tomam decisão, eu peguei o princípio número 1, as pessoas enfrentam trade-off. Trade-off quer dizer tomar decisão, trocas é um termo em inglês, né, que significa trocas. Peguei o quarto princípio dessa categoria, que são as pessoas reagem a incentivos. E tomei uma outra categoria, que são princípios como as pessoas interagem, e peguei o 8º princípio. O comércio pode ser bom para todos. Então, diante da escassez de recursos, as pessoas estão sempre sendo desafiadas a fazer as trocas. Escolher uma coisa em detrimento de outra. Ou seja, as pessoas enfrentam trade-off, estão fazendo sempre trocas, né? Em termos de economia, esse trade-off quer dizer trocas que envolvem conflitos na hora de decidir. Por exemplo, o governo está sempre tendo que decidir sobre o que priorizar entre gastos e incentivos, ou gastos e investimentos, ou seja, se ele vai investir em educação, por exemplo, ou se ele vai gastar com armamento, né? Investir em educação, a educação do povo é a longo prazo, né? Vai ser um investimento que vai demorar para as pessoas se educarem, né? E aprenderem a conviver harmoniosamente em sociedade. E a compra de armamento é uma coisa imediata que serve para resolver conflitos armados, mas não educa. Então é uma decisão que os governos estão sempre buscando resolver, tomar essas decisões. Uma outra situação que eu coloco como exemplo real é que, considerando que o tempo é o meu recurso escasso no momento, né, porque eu trabalho 8 horas diárias em uma instituição e outras tantas horas em casa, fazendo atividades domésticas, para realizar essa atividade, eu tive que abrir mão, tive que fazer escolha entre almoçar no domingo com meus filhos e meus netos ou ficar em casa para estudar, né? Então, é uma troca que é sempre uma em detrimento da outra, né? Como eu não tenho tempo para estudar na semana, então eu tive que fazer essa troca no domingo. As pessoas estão fazendo isso diariamente, né? Outra coisa, outra situação é que o maior trade-off que a sociedade enfrenta é em relação à eficiência e igualdade. É uma troca, não é, que a sociedade está sempre buscando fazer e sempre em conflito, porque são duas tendências bem diferentes, duas ideologias políticas bem distintas. A eficiência é regida pela lógica do acúmulo, né? Acumular riquezas, acumular bens, né? Enquanto a igualdade seria distribuir esses bens acumulados igualmente para todos. Então, se o governo toma a iniciativa de distribuir, né, esse bolo começa a diminuir e gera muita insatisfação. Então, se o bolo cresce, né, se a eficiência cresce, a desigualdade aumenta. Então, são decisões, tomadas de decisão que têm influenciado muito nas dinâmicas políticas de governos distintos. Um outro princípio é as pessoas reagem a incentivos. A gente vive todos os dias buscando incentivos, né? Procurando lojas que oferecem desconto, procurando lojas que vendem a crédito o mesmo valor em mais tempo, não é? A gente está sempre buscando essas possibilidades. Abastecer o carro no posto de combustível, que
não cobre juro, porque o valor vai ser pago com cartão de crédito, né? A gente está sempre buscando um incentivo para facilitar, né, a utilização dos recursos escassos, que são nossos salários. E um terceiro princípio eu tomei da categoria de princípios de como as pessoas interagem. Então, o oitavo princípio, que é o comércio pode ser bom para todos. Ou seja, o comércio permite que as pessoas se especializem naquilo que elas sabem fazer. Né? Por exemplo, o mecânico se especialize em mecânica, a costureira em costura, o agricultor no cultivo da terra e assim por diante. Não é porque a economia gira melhor se cada um souber fazer bem aquilo que sabe fazer. Então, seria mais constrangedor e desgastante e não movimentava tanto a economia se o mecânico tivesse que costurar a própria roupa e cultivar o próprio alimento. Assim como se a costureira tivesse que, além de costurar suas roupas, também cultivar seus alimentos e consertar seu próprio carro. Então, esse oitavo princípio de que o comércio é bom para todos, né, porque ele oferece essa possibilidade de que as pessoas se especializem naquilo que elas sabem fazer melhor.